Capítulo 5. Observar. Como enxergar com clareza. Sherlock Holmes, o detetive criado por Arthur Conan Doyle, está entre os personagens literários mais conhecidos e mais retratados da história no cinema e na televisão. Surpreendentemente, ele só aparece em 4 dos 45 romances de Doyle. Parte do que torna o personagem tão fascinante e inesquecível é sua capacidade sem igual de observação. Seu talento mais aguçado é notar os minúsculos detalhes que passam despercebidos. Isso é ilustrado e discutido no conto de Doyle, Um Escândalo na Boêmia, de 1891-68. A história começa com uma visita do Dr. John H. Watson ao amigo Holmes em seu famoso endereço na Baker Street, 221B, em Londres. Holmes surpreende Watson ao perguntar: como é que sei que você se molhou todo recentemente e que tem uma criada bastante desajeitada e descuidada? Perplexo, Watson confirma que fez um passeio no campo naquela semana e que realmente voltou de lá cheio de lama. Mas não entende como Holmes poderia saber disso. Holmes responde que é muito simples, no lado de dentro do sapato esquerdo de Watson, exatamente onde se projetaria a luz da lareira, o couro estava marcado por 6 cortes quase paralelos. Holmes raciocina que as marcas foram causadas por uma criada descuidada ao raspar a lama da sola do sapato à luz do fogo. Watson pergunta a Holmes por que sua explicação parece tão óbvia e ainda assim tão fora de alcance até ser revelada. Acredito que meus olhos sejam tão bons quanto os seus, Watson diz. Holmes concorda, mas fala que Watson apenas vê, sem observar. Então pergunta a ele quantos são os degraus que levam do hall no andar térreo até onde estão. Watson subiu aquela escada centenas de vezes, mas não sabe responder. Você não observou, Holmes, declara triunfante. Ainda que tenha visto. Enquanto reflete sobre essa conversa, Watson relata: a conversa de fato me chocou. Febrilmente, tentei me lembrar de quantos degraus havia em nossa própria casa, quantos levavam até a nossa porta da frente, não consegui. E, por um bom tempo depois disso, tentei contar escadas e degraus sempre que podia, guardando o número correto na memória caso alguém me perguntasse. Eu deixaria Holmes orgulhoso, é claro que logo esquecia cada número que tentará com tanta diligência recordar. Só mais tarde percebi que, ao me concentrar tão intensamente na memorização, deixará por completo de entender e, na verdade, estava sendo menos observador e não mais, ponto. Muitos se identificarão com a angústia que Watson relata nessa história. Afinal, quem nunca passou pela experiência de alguém nos indicar algo dolorosamente óbvio, onipresente ou fácil de observar em nosso ambiente, mas que nunca notamos? Watson considerava próxima da magia a capacidade aparentemente sobre-humana de Holmes de deduzir uma série de fatos precisos a partir de pistas que pareciam insignificantes. Mas é claro que não. É magia. É a diferença entre ver e observar, entre vigiar e notar, entre estar e estar presente. Com que frequência nos dedicamos ao ato de observar, de verdadeiramente notar? Conheço muita gente que tem problemas com isso. Parece difícil estar presente no momento, concentrar-se intensamente numa só pessoa, conversa ou experiência quando estamos o tempo todo equilibrando tantas outras demandas à nossa atenção. Mas o que faz parecer difícil não é a tarefa em si. Escutar não é difícil, difícil é evitar que nossa mente fique vagando. Estar presente no momento não é difícil, difícil é não pensar no passado e no futuro o tempo inteiro. Notar algo não é difícil, difícil é ignorar todo o ruído do ambiente. Pelo menos, a princípio. Mas, assim que removemos parte dos pensamentos, preocupações e distrações externas que embaçam nossa visão, percebemos que a magia de Holmes fica um pouco mais ao nosso alcance. Essas distrações são como a catarata nos olhos. Sem tratamento, a doença progride e nossa visão piora. 69 Ler fica mais complicado. É preciso se esforçar para enxergar a pessoa com quem você está falando. Não é seguro dirigir. Quanto menos luz chega à retina, mais difíceis ficam as coisas. Em última instância, a catarata pode levar à cegueira total. As distrações que nos impedem de estar presentes no momento podem ser como uma catarata da mente. Ela faz com que seja mais difícil notar o que importa. E, quanto mais tempo fica sem tratamento, mais debilitante se torna. Cada vez entra menos luz. Vamos deixando de perceber mais e mais coisas.
Por fim, ficamos cegos para o que é realmente mais importante. Ainda bem que a catarata pode ser removida. Quando removemos o cristalino danificado, a luz volta a atingir a retina e podemos enxergar com clareza e facilidade aquilo que antes deixávamos passar. Como enxergar com clareza? Steph Curry 70 sempre sonhou jogar basquete pela Virginia Tech, a universidade pela qual o pai se formou. Mas a instituição não se dispôs a lhe oferecer uma bolsa, em parte por causa do seu porte físico. Com apenas 1,90 metros e 84 quilos na época, Curry estava em desvantagem imediata num esporte em que os jogadores ficavam cada vez maiores. Em 2009, ano em que Curry foi contratado pelos Golden State Warriors, a altura média de um jogador da NBA era de pouco menos de 2 metros. LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, tinha impressionantes 2,06 metros e mais de 135 quilos. Shaquille O'Neal destruía tabelas inteiras. Em geral, os jogadores pequenos da NBA focam seu treino em agilidade e rapidez. Mas Curry fez diferente, optou por se concentrar em treinar o cérebro. Desde sua segunda temporada, em 2010, o preparador físico Brandon Payne fazia desafios neurológicos com Curry para aumentar sua capacidade perceptiva. Um exemplo de sequência de desafios que fica progressivamente mais difícil: Curry joga uma bola de tênis para cima e a pega com uma das mãos enquanto que quiça de basquete com a outra, depois, passa a quicar a bola de tênis no meio enquanto que quiça de basquete de um lado para outro, então joga a bola de tênis na parede enquanto que quiça de basquete de um lado para outro, em seguida, ainda jogando a bola de tênis na parede, passa de basquete entre as pernas, e assim vai até que, finalmente, faz malabarismo com 2 bolas de tênis, enquanto continua quicando a bola de basquete com a outra mão. Essa sequência estonteante foi projetada para melhorar a atenção de Curry, construindo o que Payne chama de eficiência neurocognitiva. A cada exercício da sequência, ele processa cada vez mais informações enquanto se mantém concentrado na tarefa. Num artigo intitulado Steph Curry vê o mundo de um jeito diferente do seu, literalmente, o jornalista Drake Bayer escreve: só de olhar, ninguém adivinha que Curry é o jogador mais dominante da liga. Tem 1,90 metros e 86 quilos. Não intimida como LeBron nem voa como Michael. Suas vantagens são mais sutis. A rapidez extraordinária e a habilidade absurda nos arremessos são as que todo mundo já conhece. Mas os indícios também mostram que Curry é um caso discrepante. Não erraria quem dissesse genial em sua habilidade de processar informações sensoriais, mesmo nas situações mais estressantes, complexas e velozes. Em termos simplistas, ele enxerga mais o jogo, o que lhe permite tirar proveito do posicionamento dos adversários para criar lançamentos, encontrar caminhos para passes e roubar a bola. 72. Steve Kerr, técnico do Warriors, diz que, em relação à coordenação visomotora, olho-mão, Curry é o melhor que já viu. Hoje, o jogador é considerado por muitos o melhor arremessador da história da NBA. Descobertas científicas recentes ajudam a explicar por quê. Um estudo constatou que, se treinarmos os músculos da atenção, poderemos melhorar o processamento de informações complexas que se movem em alta velocidade. Atletas profissionais da principal liga de futebol da Inglaterra, da Liga Nacional de um momento passageiro pode deixar vestígios tão duradouros a ponto de moldarem uma trajetória de vida? Todo o futuro de Epstein foi determinado por aquele único médico que se sentou e o escutou, dando-lhe todo o poder de sua atenção? Quando estamos totalmente presentes com as pessoas, causamos impacto. E não só naquele momento. A experiência de se sentir a pessoa mais importante do mundo, mesmo que por um brevíssimo instante, pode permanecer conosco por um tempo desproporcional depois que o momento passar. Há um poder curiosamente mágico na presença. Em muitas ocasiões, em auditórios e salões lotados, pedi ao público que pensasse em alguém que tivesse se mostrado completamente presente na vida deles e que depois descrevesse como foi isso usando uma só palavra. Aprendi a não me surpreender com o volume, a força e a variedade dos adjetivos usados. Hóquei dos Estados Unidos e do Canadá e da Liga de Rugby francesa participaram, ao lado de atletas de elite não profissionais e não atletas, de uma simulação virtual com 8 bolas que se cruzavam e ricocheteavam umas nas outras e nas paredes virtuais. Eles deveriam seguir a trajetória de 4 delas e, quando as bolas parassem, os participantes teriam que identificar aquelas que tinham seguido.
Se acertassem, a simulação ficaria mais veloz. Na rodada seguinte, exatamente como no treino de Pennington Curry. O resultado revelou, talvez sem surpresa, que os atletas profissionais eram melhores do que os outros grupos no processamento de informações complexas e velozes. No entanto, ainda mais útil para quem dificilmente entrará na NBA foi o fato de que todos os grupos melhoraram bem depressa com a prática. 73. Todo mundo ficou melhor em se concentrar no que era importante e em ignorar o que era irrelevante. Estar no estado sem esforço é estar consciente, alerta e presente, mesmo diante de informações em rápida evolução e do massacre interminável das distrações. E isso não é pouco, porque nesse estado de atenção acentuada, nós enxergamos de um jeito diferente. Somos capazes de nos concentrar no que importa. Notamos coisas que sempre estiveram bem debaixo do nosso nariz, mas que não percebíamos. O jogo de tênis dos relacionamentos. Com muita frequência, estamos fisicamente com as pessoas, mas não mentalmente presente com elas. Temos que nos esforçar para notá-las de verdade, para enxergá-las com clareza. John Gottman passou 40 anos pesquisando a ciência dos relacionamentos no laboratório oficialmente chamado de Gottman Institute e mais conhecido como Love Lab. Ele e a esposa, Julie Schwartz Gottman, psicóloga conceituada, escreveram vários livros e são especialistas de renome mundial no tema do casamento e dos relacionamentos. Juntos, eles podem ter coletado mais dados sobre o funcionamento intricado dos relacionamentos e a dinâmica que prevê o divórcio ou a estabilidade conjugal que qualquer outro estudioso do assunto. 74. De acordo com os Gottman, todos fazemos tentativas, maiores ou menores, de obter afeto, afirmação e atenção nos relacionamentos. 75. Eles as chamam de lances ou ofertas por conexão. Há 3 maneiras distintas de um parceiro reagir a um lance por atenção. Podemos compará-las à recepção do saque em um jogo de tênis. O primeiro tipo de reação é o que eles chamam de voltar-se para. É quando você chega em casa, dá um beijinho no rosto da pessoa amada e diz algo como: hoje o dia está lindo, não acha? Ao que a pessoa amada responde: concordo. Lindo mesmo. Vamos abrir as janelas. Aqui, o parceiro é como a pessoa no outro lado da quadra que recebe seu saque e rebate a bola diretamente para onde você está. Não poderia ser mais fácil rebater de volta, e assim o jogo continua. O segundo tipo de reação é voltar-se contra. É quando o parceiro responde ao comentário sobre o tempo dizendo algo como: acha mesmo? Está quente demais para mim hoje. Não gosto nem um pouco dessa umidade. Nesse caso, a pessoa rebateu a bola, mas para o lado oposto da quadra, e você tem que correr para alcançá-la. O jogo pode continuar, porém é mais extenuante. O terceiro tipo de reação é dar as costas ou afastar-se. É quando seu parceiro não reage ao comentário sobre o tempo e rebate com algo inteiramente diferente, como: você já levou carro para trocar o óleo? A bola acabou de ser lançada diretamente na rede. Ponto encerrado. Será preciso juntar energia mental e física para retomar o jogo. De acordo com a pesquisa de Gottman, em geral as 2 primeiras reações, mesmo a discordante, são saudáveis para o relacionamento. A que causa mais danos é a terceira. Ela assinala que essas 2 pessoas não se enxergam. Não estão no mesmo jogo, talvez nem no mesmo esporte. É como se ambos olhassem a mesma parede e um dissesse que é azul enquanto o outro insiste que é vermelha. Não existe relacionamento sem esforço, mas tem um jeito mais fácil de mantê-lo sólido. Não precisamos concordar em tudo com a outra pessoa. Mas temos que estar presentes com ela, realmente. Notá-la, dar-lhe toda a nossa atenção, talvez nem sempre, mas com a máxima frequência possível. O curioso poder da presença. Ronald Epstein 76 experimentou um pico de ansiedade quando um médico mais velho entrou e examinou suas orelhas, garganta, pescoço, peito e abdômen, numa consulta bastante comum em todos os aspectos, com a exceção de um. O diagnóstico, o prognóstico e o tratamento receitado não surpreenderam e foram recebidos em menos tempo do que Epstein levará para tomar o café da manhã naquele dia. Mas eis a coisa extraordinária: o médico se sentou à mesa do consultório e respondeu às perguntas
Do rapaz nervoso de 17 anos como se naquele dia não houvesse outros pacientes em sua agenda. Quando foi dormir, à noite, Epstein já se sentia alterado pela experiência, embora não entendesse direito como. Aquilo ficou em sua memória durante as 2 semanas de recuperação do que não passava de uma gripe comum. Permaneceu com ele quando se reuniu com orientadores vocacionais e respondeu sobre o que planejava fazer depois do ensino médio e enquanto redigia os textos para os pedidos de admissão nas faculdades. E ainda se manteve com ele ao atravessar o campus com uma mochila tão pesada que dobrava seu corpo, mas não seu espírito. Ele estava concentrado demais no que, tinha certeza, se tornará sua vocação, aprender todo o possível para ajudar pessoas doentes a serem curadas. Incrivelmente, esse breve encontro com um médico anos antes a bondade palpável do profissional, sua calma tranquilizadora. Sua presença total e completa ficará com Epstein durante todos aqueles anos. Um momento passageiro pode deixar vestígios tão duradouros a ponto de moldarem uma trajetória de vida? Todo o futuro de Epstein foi determinado por aquele único médico que se sentou e o escutou, dando-lhe todo o poder de sua atenção? Quando estamos totalmente presentes com as pessoas, causamos impacto. E não só naquele momento. A experiência de se sentir a pessoa mais importante do mundo, mesmo que por um brevíssimo instante, pode permanecer conosco por um tempo desproporcional depois que o momento passar. Há um poder curiosamente mágico na presença. Em muitas ocasiões, em auditórios e salões lotados, pedi ao público que pensasse em alguém que tivesse se mostrado completamente presente na vida deles e que depois descrevesse como foi isso usando uma só palavra. Aprendi a não me surpreender com o volume, a força e a variedade dos adjetivos usados. Entre as palavras, estavam generoso, valorizado, compreensivo, renovador, autêntico, valioso, reconfortante, importante, especial, esplêndido, simbiótico, focalizado, puro, íntimo, revigorante, empoderador, tranquilo, mágico, caloroso, impactante, envolvente, apoiador, acolhedor e inestimável. O que podemos extrair dessas histórias de uma só palavra? Não. São descrições tímidas. Alguém poderia supor que essas pessoas descreviam alguém que moveu montanhas por elas. Mas não. Descreviam apenas alguém que esteve totalmente presente com elas. Quando estamos totalmente presentes com outra pessoa, nós a enxergamos com mais clareza e a ajudamos a se enxergar com mais clareza também. O Comitê de Clareza. Todos temos na vida pessoas que nos procuram porque estão com dificuldade para ver com clareza um problema ou uma decisão. Mas é comum sem querer dificultarmos a situação para elas nos precipitando em um julgamento. Ficamos ansiosos em dizer, você deveria fazer X, não sei por que não tentou Y para começar, ou, se fosse você, eu faria Z. Esses julgamentos rápidos, ainda que bem intencionados, impedem que os outros obtenham clareza por 2 razões. Primeiro, quando temem ser julgadas, as pessoas abafam sua voz interior. Só conseguem se concentrar no que acham que queremos ouvir, em vez de falar o que realmente veem ou sentem. Em segundo lugar, no momento em que nossos julgamentos e opiniões são expressados, eles competem pelo espaço mental limitado de que os outros precisam para tirar suas próprias conclusões. Compare isso com a prática dos protestantes quakers chamada Comitê de Clareza. Em geral, quando um membro da comunidade, a pessoa foco enfrenta um dilema importante, ele pede que algumas pessoas em quem confia os anciãos se reúnam para formar um comitê. O propósito do comitê não é lhe dizer o que fazer. O propósito é ajudar a pessoa a descobrir por ela mesma. Para isso, o comitê deve remover da equação qualquer julgamento. Quando o comitê se reúne, a pessoa oco começa explicando qual é o seu dilema e por que é importante. O comitê escuta em silêncio. Depois de contextualizados, os anciãos têm algumas opções. Eles podem fazer perguntas francas para esclarecer determinadas questões e podem reproduzir ou repetir o que ouviram. Opiniões, conselhos e julgamentos não são permitidos. Segundo Parker J. Palmer, especialista no processo do Comitê de Clareza, cada um de nós tem um mestre interior, uma voz da verdade, que oferece a orientação e o poder de que precisamos para resolver nossos problemas. A intenção do exercício é ajudar a pessoa a amplificar essa voz interior e a obter clareza para saber como avançar. Podemos ajudar as pessoas com quem nos relacionamos a fazer o mesmo, deixando completamente de lado nossas opiniões, conselhos ou julgamentos e pondo a verdade do outro acima da nossa. O maior presente que podemos oferecer aos outros não é nossa
habilidade, dinheiro ou esforço. É simplesmente nós mesmos. Nenhum de nós tem uma reserva infinita de concentração e atenção para distribuir, mas, no estado sem esforço, fica muito mais fácil dar o presente do nosso foco intencional às pessoas e às coisas que são realmente importantes para nós. E como evocar esse estado acentuado de percepção e foco? Recomendo o seguinte treino diário. 1. Prepare seu espaço 2 minutos. Procure um lugar tranquilo. Desligue o celular. Avise a todos que você precisará de 10 minutos sem ser incomodado. Pare por um momento para limpar sua mesa e pôr as coisas em seus devidos lugares. 2. Repouse o corpo, 2 minutos. Sente-se confortavelmente, com as costas eretas. Feche os olhos. Alongue os ombros, girando-os para frente e para trás. Mexa a cabeça de um lado para o outro. Libere a tensão em todas as partes do corpo. Respire. 3. Relaxe a mente, 2 minutos. É natural que sua mente esteja cheia de pensamentos. Simplesmente os reconheça. Observe-os. Deixe que venham e que se vão. 4. Liberte o coração 2 minutos. Se surgirem pensamentos sobre alguém que o magoou, diga eu o perdoo e imagine-se cortando uma corrente que atrelava você a essa pessoa. 5. Inspire gratidão, 2 minutos. Recorde um momento da vida pelo qual se sente verdadeiramente grato. Vivencie tudo de novo, usando todos os sentidos. Lembre-se de onde estava, como se sentiu e quem estava com você. Realmente inspire-a gratidão. Repita esse passo 3 vezes. 1. Resumo sem esforço. Primeira parte: estado sem esforço. O que é o estado sem esforço? O estado sem esforço é uma experiência que muitos já tivemos quando estávamos fisicamente descansados, emocionalmente aliviados e mentalmente energizados. Ficamos 100% conscientes, alertas, presentes, atentos e focados no que é essencial naquele momento. Somos capazes de nos concentrar com facilidade no que mais importa. Inverter: em vez de perguntar por que isso é tão difícil, inverta o raciocínio. E se isso pudesse ser fácil? Questione a premissa de que o jeito certo é sempre o mais difícil. Torne possível o impossível procurando uma abordagem indireta. Quando estiver diante de um trabalho que parece esmagador, pergunte: de que modo estou tornando isso mais difícil do que o necessário? Desfrutar: combine as atividades mais essenciais com as mais agradáveis. Aceite que trabalho e diversão podem coexistir. Transforme tarefas maçantes em rituais cheios de significado. Permita que riso e diversão iluminem o seu dia a dia. Libertar-se: abandone os fardos emocionais que não precisa continuar carregando. Lembre-se, quando se concentra no que lhe falta, você perde o que tem. Quando se concentra no que tem, consegue o que lhe falta. Use esta fórmula do hábito: toda vez que reclamar, mencionarei algo pelo qual sou grato. Libere o rancor de seus deveres perguntando: para que função contratei esse rancor? Descansar: descubra a arte de não fazer nada. Não faça hoje mais do que conseguiria se recuperar completamente. Ainda hoje. Decomponha o trabalho essencial em 3 sessões de, no máximo, 90 minutos cada. Tire um cochilo sem esforço. Observar: atinja um estado de consciência aguçada utilizando o poder da presença. Treine o cérebro para se concentrar no que é importante e ignorar o que é irrelevante. Para enxergar os outros com mais clareza, deixe de lado suas opiniões, conselhos e julgamentos e ponha a verdade deles acima da sua. Arrume a bagunça do ambiente físico antes de arrumar a bagunça da mente.